Muita gente só rabisca, faz plano, tem uma ideia, ela é viável, tome coragem de colocar ação naquilo. Você colocando ação vai acontecer. Primeira atitude é tirar do papel e ter ação. Começamos mais um Podclex, muito animada, porque toda quarta-feira, 6 horas da manhã, a gente já tem um compromisso aqui. Então, ou no Spotify ou no YouTube, você vai encontrar a história dos meus sócios queridos aqui do Class Club. E é uma honra para mim fazer parte disso, estar perto deles e poder conhecer a história deles de perto. Porque o Podclex, ele nasceu para isso, para a gente contar a história do CPF dessas pessoas que têm um CNPJ já estruturado e que todo mundo já ouviu falar de alguma forma, mas a gente quer conhecer quem são essas pessoas. Afinal, pessoas precisam de pessoas e a gente se conecta com elas. Nosso convidado de hoje tem uma visão clara. Para ele, o impossível é questão de opinião. Ele é fundador e CEO da Avante Open Banking, onde oferece soluções de créditos ágeis e acessíveis para empresários que precisam de recursos para crescer e superar desafios. Ou seja, além dele ser um super empresário, ele ainda ajuda outros empresários. Com inovação e transparência, ele está transformando o acesso a crédito e impulsionando o sucesso dos clientes, que é um assunto que eu adoro aqui. Com vocês, Luiz Fernando Januário. Ei, Lari! Obrigado pelo tempo, é uma honra a participação aqui com vocês. Estou muito feliz, muito empolgado para compartilhar um pouquinho da minha história, um pouco da história da Avante. Eu acho que tem muita coisa boa. A gente aprende muito no Clex que a gente tem que servir. E isso virou um propósito da minha vida. O servir, a construção de novos empresários, o apoio, inclusive com crédito e com conhecimento. Então, assim, vai ser um bom papo. Eu acho que eu vou desfrutar bastante, eu sempre aprendo quando eu estou participando também e é muito legal. E você falou do podcast, é uma honra estar participando, a gente montou o nosso podcast, que eu sou host também, o Avante Talks, e tem uma história, eu não sei se você lembra, no primeiro class que eu participei, teve o Podclass também, mas ao contrário, que um sócio entrevista o outro. Isso. E eu nunca tinha participado. Olha, e foi no começo desse ano. Olha como as coisas mudam. Eu já participei de alguns e a gente já tem o nosso próprio. Olha como que o Class... Intensidade distorce o tempo. Com certeza, mas olha como o Class aumenta a barra das pessoas que estão lá, porque a gente é provocado a todo tempo, né? E naquela ocasião, primeiro, eu não sabia quem convidar, porque eu era recente no grupo e não sabia nem o que fazer. Aí no dia você falou, não, você vai ser host. Eu falei, nossa, mas o que é ser host? Como que é esse negócio aí? Aí a gente convidou o Léo, ele aceitou. Aí pouco antes de eu estava no hotel lá em Alphaville, eu falei, Lari, eu acho que eu não vou, porque eu não sei nem o que falar, não sei o que fazer. Falou, um monte de gente queria essa oportunidade, não perde. Eu falei, quer saber? Coloquei a roupa, peguei um Uber, fui correndo, deu super certo. E ali começou um pouco da trajetória em podcast. Então, estar no ambiente certo, já para começar a conversa, muda totalmente o seu jogo. Olha, uma história que há 8 meses atrás começou, olha tudo que desenvolveu na minha vida e, consequentemente, na Avante. Com certeza. E é muito legal ouvir isso de você, porque eu lembro assim, na hora, parece que eu tô vivendo aquele momento, você falando assim, Lara, eu não vou, como que eu vou entrevistar uma pessoa, eu nem conheço todo mundo ainda, eu nem sei como que as pessoas fazem. E eu lembro de ter te falado alguma coisa, tipo assim, o seu jeito que é o certo, o jeito legal, que você vai fazer. E às vezes a gente só precisa de alguém que acredita na gente. Não, com certeza. E ali, ó como que a história real, como acontece, né? Tudo parece lindo na frente das câmeras. A gente não sabe, a gente tem os nossos medos, os nossos defeitos. Aí você falou, vai, beleza. Aí eu pesquisei sobre o Léo, montei uma estrutura mental ali no Uber, indo pro escritório do Joel, né? E falei, pô, o que ele faz? É o SHP, que é Sales High Performance, tá? Eu vou falar de vendas, vou falar de alta performance, tal. A conversa super fluiu, o Léo, gente boa pra caramba. E, é isso. A gente já começa com conexão, já conhecendo todo mundo. Com certeza. Mas é também aproveitar as oportunidades, né? Se tem, mete a cara e vai, e depois vê o que dá. Exatamente. É melhor o feito do que o mal feito ou não feito, né? Exatamente. E às vezes é aquela coisa, né? Você não se sente preparado para fazer aquilo, mas se aparecer oportunidade para você, você tá preparado. Vai. É uma coisa que eu acho que os empresários têm como característica natural. A tomada de ação e a tomada de risco. Ter coragem. E é uma coisa que eu uso muito na minha vida empreendedora, ter coragem para tomar os riscos e aproveitar essas oportunidades.
Com certeza. E uma coisa que eu tenho como lema, assim, e que eu acho que todos vocês, sócios do Class Club, têm também um pouco ali, que além da coragem e tudo mais, é agir apesar do medo e Com vambora. certeza. Não sei como é que faz, não tenho como ainda, mas você vai lá e dá um jeito, só sabe o que você vai fazer. Exato. Eu entrevistei um convidado esses dias no nosso podcast e ele falou a seguinte coisa, que 90% das coisas que a gente tem medo ou que nos geram ansiedade, provavelmente elas nem vão ocorrer. Então, foi alguma pergunta assim, como que você gere a sua ansiedade com o resultado, com o time? Ele falou, Fernando, 90% das coisas que a gente anseia ou tem medo nem vão acontecer. Então, assim, é óbvio que tem que ter o medo e que o medo nos baliza ali para também não cair num precipício, né? Mas o medo também não pode te travar, ele tem que ser superado e sendo superado você alcança o incrível, né? É verdade. A Fabi Sawai, ela falou assim uma vez pra mim, Lari, o medo é tão bom que ele te protege de você atravessar a rua na frente de um carro. Exato. Mas se você não tiver o medo 100%, você atravessa e você não olha para um lado e para o outro. Mas eu acho que a grande diferença é, cara, eu olho para um lado e para o outro, tá seguro, eu vou. Porque não existe, estabilidade não existe. E a gente Jamais. saber disso é o que nos dá a estabilidade de continuar, né? De seguir e tudo mais. A vida do empresário, eu acho não, né? Tenho certeza. O tempo todo é de tomada de decisões. O tempo todo você tem que para direita ou para esquerda, para direita ou para esquerda. E eu sempre falo, não fique em cima do muro, que é o pior lugar para ficar, que você só gasta energia na tomada de decisão. Então, tomar decisões rápidas, lógico, você analisa antes do cenário, mas não ficar em cima do muro é super importante. Que vai para um lado, vai com energia, vai com fé, que eu tenho certeza que vai dar certo. Com certeza. E Fê, falando assim um pouco do que você já faz, né? Falando de negócios e tudo, como que começou a história da Avante? Legal. Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro, 2 grandes players do mercado, e eu sempre tive o sonho grande de empreender. Mas a minha família não empreendia, meu pai sempre trabalhou também no mercado financeiro, eu não tinha pessoas próximas que empreendiam, mas eu tinha o sonho de empreender. E eu coloquei uma data na minha vida, falei, quando eu tiver 33 anos eu tenho que me empreender. E fui me preparando, mas a gente nunca se prepara totalmente, né? Então, assim, eu tinha uma vida de CLT e falei, era muito difícil esse passo, principalmente antigamente, que não tinha tão desenvolvido o digital como é hoje. Hoje tem muita oportunidade de negócio, de ir atrás. É óbvio, sempre teve, mas não é tão fácil igual Exato. Eu vejo hoje, inúmeras oportunidades de empreender. O acesso parece que ele está mais próximo, não, né? Totalmente. Tanto o acesso para conhecimento, para fazer negócios, para um monte de coisa. Hoje tá mais disponível, né? E na época ainda não era, então eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro, sempre fui destaque, eu tinha uma carreira promissora dentro desse mercado, e eu falei, se eu posso fazer e tenho ótimos resultados, era campeão, ganhava várias premiações dentro dos bancos, eu falei, por que eu não posso fazer para mim, né? E eu falei, eu quero fazer. E no meio da pandemia ali, eu sou muito fuçado, muito curioso. Se você perguntar uma coisa agora pra mim, eu não souber, eu já vou entrar no Google aqui e falar, deixa eu ver isso aqui, o que é isso aqui? Exato. Aí já aprendo, não sei o quê. Nossa, eu tenho que saber. Nem que se for um nome estranho, uma palavra nova, eu vou buscar o conhecimento. Então, isso me levou a buscar várias coisas. Aí pesquisei franquia, pesquisei modelo de negócio e vi a possibilidade de atender uma dor que eu já sentia nos bancos dos clientes dentro de um modelo de negócio diferente. O que era? Muitos querem crédito, mas poucos conseguem. E além de poucos conseguirem, é muito burocrático. A gente tem uma jornada imensa com os bancos. E eu falei, não é possível, tem que ser um pouco mais fácil isso aí. E eu vi que dava para conectar, mesmo não estando no banco, se você tivesse uma empresa, diretamente com bancos, fundos, e fui descobrindo esse mundo. Eu falei, eu posso resolver essa dor desses meus clientes. E fui desenvolvendo no meio da pandemia, pedi para sair do banco, comecei o negócio vendendo. A Avante sempre vendeu antes de mais nada. A gente fala que a gente é uma empresa de vendas.
Então, antes de ter a sede, a gente começou a vender. Antes de ter o site, a gente começou a vender. Sempre vendemos, é uma característica. Por isso, a gente se identifica muito com o Caio, com o Joel, com o Flávio, que, é venda na veia. Até você falou ali da comemoração, que a gente faz cultura, depois a gente vai falar. Mas é isso, a gente vendia e começou desde o primeiro contrato ali, falando, não acredito. Um contrato de R$500 mil, de R$1 milhão de reais, dá para assinar pela internet. E não existia. Na minha época, você imprimia um contrato, levava pro cliente, assinava, cara a cara. Às caneta, vezes tinha que levar no cartório, às vezes, reconhecer firma. Eu falei, não acredito, isso aqui existe, dá para fazer pela internet. E foi aí que começou os primeiros passos da Avante, meus primeiros passos com o negócio. Eu lembro bem, eu, porque eu sou o sócio e fundador, né? Eu tinha R$50 mil, que era alguma rescisão que eu tinha do banco, e foi com isso que eu comecei a empresa. Eu falei, como que eu faço uma empresa com R$50 mil? Eu nem imaginava o que era fluxo de caixa, o que eu ia precisar para fazer. Na verdade, eu tive mais coragem e audácia do que qualquer outra coisa. Vai aprendendo no caminho. Vai aprendendo no caminho. Por isso, até depois a gente pode comentar também, uma das grandes alavancas na minha vida de empreendedor é o conhecimento. Porque eu comecei literalmente sendo só um bom profissional e uma pessoa que sabia vender para me tornar um empresário e se desenvolver ao longo da trajetória. Você falou isso, né? O Caio fala muito isso, e o Caio, Flávio e Joel, né? O que você precisa para você se tornar um empreendedor? Primeira coisa que você precisa fazer, ser um bom vendedor. Você precisa de dinheiro. Não adianta nada você ter uma empresa, aí tem aquilo que eles falam, né? A fachada é linda, mas aí não entra dinheiro. E aí a fachada, acaba, né? E aí, lógico, né? Primeiro passo é ser um vendedor. Para você, hoje, depois de ver tudo que você já construiu, o que você acha, assim, que são 3 pontos de que um cara hoje, que às vezes está na mesma jornada que você, e vendo na internet a gente vê muitas pessoas, não, tô em transição de carreira. Mas como é que tá transicionando, né? Você já aprendeu a vender? Quais que seriam os 3 passos, assim, que você fala para uma pessoa que hoje tá num CLT e ela quer ir para viver a vida dela, ter o próprio negócio? Eu acho que até antes dos 3 passos no empreendedorismo, eu diria ter coragem para tirar aqueles planos que ela tem do papel. Muita gente só rabisca, faz plano. E tá tudo aqui, né, mas na se cabeça. fosse assim, não sei o que, igual você falou, o escritório bonito, a fachada. Falar, tem uma ideia, ela é viável, tome coragem de colocar ação naquilo. Você colocando ação vai acontecer. Beleza, a primeira atitude é tirar do papel e ter ação. Agora, os 3 passos ou os 3 pontos que eu diria e vejo super importante. Entender de pessoas é o primeiro. Qualquer evento que eu vou de network e o que eu sinto dentro da minha própria empresa é falar, e aí, como tá a sua empresa, não sei o quê. Nossa, eu tô com um problema com pessoas, Fernando. Nossa, e aí, não sei o quê. Nossa, pessoas tá ruim. Então, quem entende de pessoas e por trás disso montar uma cultura forte na empresa, que eu acho que é o ponto fundamental, até mesmo, eu sempre fui muito de vendas, eu falo sobre o conceito de máquina de vendas, beleza. Até mesmo antes de montar o conceito da máquina de vendas, eu montaria uma máquina de cultura, que envolve diretamente com pessoas, que ela vai ser totalmente o pilar do seu negócio e vai ditar todas as outras coisas ao longo do tempo. A segunda é vendas. Vendas é tudo. Vendas é o seu fôlego, é a sua sobrevivência e o seu possível crescimento. Se você vender com uma margem boa, você cresce, eu não tenho dúvida. Sem vendas não há crescimento e sem vendas, inclusive, não há empresa. Ela não vai sobreviver. Não adianta estar tudo bonitinho ali, ter a fachada bonitinha, estar no TikTok, no Instagram, fazendo podcast, tentando só viver da imagem ali se você não vender. Até quem vive só da imagem está vendendo alguma coisa. Então, se não tiver transação de dinheiro, não existe empresa. Não tem como. E a terceira, eu diria, uma gestão do negócio como um todo. Eu acho que saber olhar o negócio como todo é super importante. Eu tenho que saber olhar em pessoas, vendas, o que traz a vendas é o marketing, mas aí eu tenho que olhar o financeiro, todo o resultado do fluxo de caixa. Muitos empresários se perdem misturando PF com PJ. O cara fala, tô faturando ali 100, 200 mil, ele acha, tô rico.
Mas, na verdade, o que sobra não é 100, 200 mil. Ele tem uma margem sobre aquilo, sobra lá no final do mês 20, 30%. Aquilo ali ele deveria separar alguma coisa como prolabore dele e o restante reinvestir na empresa. Mas há muito essa confusão. Então, eu olharia muito para pessoas, vendas e gestão como um todo. Maravilha. E isso é muito forte, né? Porque o Flávio esses dias até fez um vídeo que eu acho que meio que viralizou ali na internet, que ele falou assim, o cemitério tá cheio de boas ideias. E as pessoas se foram e não realizaram seus sonhos e, enfim, né? Deixaram pra trás ali coisas que elas podiam fazer igual você fez, né? Olhou Exato. e falou, agora eu vou. Bora. Chegou a minha hora, né? E não é só sobre você. É sobre o Luiz Fernando lá atrás, mas que realizou os sonhos, que construiu uma família, que tá ali, só que ajuda outras pessoas. Fora da empresa com crédito e dentro da empresa com os funcionários. Eu queria que você falasse um pouco dessa visão sua, assim, em relação a como que você hoje ajuda esses funcionários. Eu queria que você falasse de cultura, mas queria que você falasse também de porta para fora. Como que hoje empresários ali, eles te conectam? Bom, de ajudar funcionários, eu acredito tanto no conhecimento para mim quanto para eles. Às vezes até eles falam, nossa, Fernando, isso é exagerado, tanto que você investe em conhecimento, em cursos para você, para os funcionários. A gente é cliente aqui do Vende-se, a gente tem o Vende-se PES, a gente tem um monte de negócio, a gente manda os líderes para cá, manda os vendedores, eu venho aqui, participo de outras coisas. Essa é uma das principais ajudas. Eu acredito demais no conhecimento. Eu só estou aqui onde eu estou e só vou chegar onde eu quero através do conhecimento que eu vou adquirir. E eu entendi a importância disso. E entendendo isso, eu tento jogar para eles e falar, é tão óbvio isso para mim, e eu estou fornecendo isso, por que vocês não pegam? Porque mesmo, às vezes, a gente dando tudo isso, esses subsídios, a pessoa não tá nem aí. Fala, não é possível. Mas é muito ligado, Lari, com o nível de consciência das pessoas. Tem gente que tem um nível de consciência baixo, que vai falar, putz, que cara chato, mais um curso, mais um negócio, tá me dando mais um livro. Ele acha ruim ainda. Você fala, ai, tá me dando mais um livro, pelo amor de Deus, né? E não, a gente entende aquilo como a maior transformação possível na vida da pessoa. Mas a gente continua acreditando, continua incentivando, então direto a gente dá livros para os nossos colaboradores, a gente dá esses cursos, a gente desenvolve alguns treinamentos internos, a gente leva gente, leva para palestra, imersão, tudo. Eu entendo que o nosso funcionário, ele tem um nível diferente por conta do conhecimento, ele se desenvolve. Não é à toa. Vou dar um exemplo. A Avante tem hoje 600 e poucas avaliações do Google. 590 são 5 estrelas. Isso é surreal. Não foi comprado, não é fake, são clientes de verdade que foram atendidos pelos nossos funcionários que, por conta de qualidade de formação, eles receberam aquele atendimento. E isso entra um pouco dentro da cultura que você falou. Só um outro ponto, você me acompanha, né? Eu sou muito ligado na parte fitness. Ah, Fernando, mas por que a parte fitness? Porque você quer ficar bonitão, não sei o quê. Beleza, todo mundo quer ficar bonitão, quer ficar bem. Mas eu entendi que isso traz a saúde. Quando o Joel fala saúde, família e trabalho, sem saúde, você não faz nada. Pensa bem, você tem aquela energia, tá disposto, mas na segunda-feira você acorda com febre, com uma dor de barriga lá, alguma coisa. Cara, já era. Você pode ter toda a disposição do mundo que você não vai conseguir realizar as suas coisas. Ou pode até realizar, mas, não tem jeito. Então a gente acredita muito na saúde como transformação das suas coisas. Porque com saúde, e de novo, eu sou exemplo disso também, eu não tinha essa consciência. Eu fui adquirir isso lá lendo o Hábitos Atômicos, Poder do Hábito, vendo Joel J. Falar, isso aqui é importante. A partir disso, a minha alta performance, na verdade, a minha performance, porque antes de falar de alta performance, você tem que ter performance. Ela melhorou demais. E eu entendi que isso era importante para os meus resultados e comecei a levar para os colaboradores. Então a gente tem Gym Pass, a gente brinca lá no Gym Rats, tem competição. O que um rato não faz com a gente? Pelo amor de Deus. Não, e é o rato da Disney e é o rato do Gym Rats, entendeu? Ou seja, a gente tem que se movimentar. Não, com certeza. Aí o pessoal fala, tô treinando. Quando você falou lá, o Fernando tá indo na Velocity às 5 horas, depois treina no almoço, não sei o quê.
Era por conta do G-Reds. Eu queria ficar ali no top 3, a gente fazia... Não dá pra perder. Competição, a gente fazia uma brincadeira, pô, o primeiro que ficar ganha um whey, o segundo uma creatina. E isso cria um movimento que se reflete na cultura também. Então eu falei conhecimento e desenvolvimento. São 2 suportes que a gente dá para o colaborador, inclusive dando toda a visão que a gente tem, porque assim, qual que é uma das maiores dificuldades de empresários que estão no nosso nível, no patamar que a gente chega? Tudo que a gente aprende e a gente tem acesso para a gente levar isso para os nossos funcionários. Imagina, eu vou num navio da Marinha, vejo aquilo lá, acho que eu estou no espaço, falo, meu Deus, o que é isso aqui? Aprendo porrada com Joel J, Flávio Augusto e Caio. Fala, cara, como que eu levo isso para o meu funcionário? Não é só um PPT, uma apresentação, que beleza, você pode colocar ali, mas como que você transfere aquela energia, aquele conhecimento, aquela visão? Então é uma missão que a gente tem. Mas a gente, sempre que eu volto no evento, eu faço uma apresentação, faço um vídeo, a gente tenta colocar tudo isso. E daí que vem a nossa cultura. E principalmente, que eu falei, o ponto 1 são pessoas e cultura, porque empresas crescem por conta de boa cultura, e empresas morrem por falta de boa cultura. Foi aí que a gente começou a olhar. Falar, Fernando, ainda você deu um exemplo. Falar, pô, achei super legal lá o movimento que você fez de cultura, o pessoal vocês fazendo flexão no meio da rua, não sei o quê, faz buzina, estoura, não sei o quê. Muitas dessas coisas, Lara, eu aprendi em ambientes como aqui no Ventes, a comemoração, a buzina, a roleta, não sei o quê, e a gente trouxe para dentro. Porque, pensa bem, sozinho você faz, mas você geralmente só ganha em equipe. Como que você transforma muitas pessoas boas ou médias numa grande equipe vencedora? É isso que a cultura faz. Então, olhar para a cultura é super importante. Eu tenho gap, eu estou aprendendo com isso, estou aprendendo a melhorar minha cultura, mas a gente pelo menos está indo atrás. A gente enxergou que é uma grande necessidade. Porque chega um ponto na empresa que ela começa a escalar demais, se ela não tiver uma cultura forte, ela se perde. Porque, vou dar um exemplo nosso, em determinado ponto, a gente tem 4 anos só. A gente começou com 2 funcionários. Em 4 anos a gente já está com 60. Chegou um ponto que a gente tinha 20, em 1 ano a gente contratou 40 pessoas. Como colocar a cultura em tanta gente nova, se isso já não estiver enraizado na empresa ou nas pessoas que estão? Então foi uma grande missão. Inclusive a gente teve um monte de problema com isso, porque não estava azeitado. Mas você não pode parar e falar assim, não, tá bom, vou começar a empresa de novo, vou construir meu manual da cultura. Tem que fazer levando porrada, aí você vai aprender e vai ajeitando. Vai deixando a casa mais bonitinha, porque uma coisa que o Caio fala muito não adianta você ter na parede lá missão, valores e tudo mais, se as pessoas não vivem aquilo, né? Exato. E a própria cultura, ela é tão incrível que ela tira quem não é da cultura. Ela a expele. pessoa que não é da cultura, de repente, ela mesmo levanta, não faz sentido pra mim. Ela expele. A cultura expele quem está fora dela, naturalmente. E você falou ali do que o Caio fala de missão, valores na parede, e eu acho que o Joel falou alguma coisa sobre isso. Geralmente, o próprio dono ou sócio não vive aquilo que ele prega. O cara fala uma coisa e faz totalmente outro. É igual o exemplo que você quer ser pro seu filho. Não assiste TV, não come porcaria. Não fica no celular quando tá almoçando. Aí você faz tudo. Aí não tem como, ele vai ser reflexo e vai fazer também. Então, o líder ser exemplo é super importante para uma boa cultura. Com certeza. E é isso, né? O exemplo, ele não é uma forma de ensinar, ele é única. Com certeza. Se você não fizer aquilo que você fala, até você começa a não seguir você mesmo, porque você é incongruente com aquilo que você fala. Fica esquisito, né? Exatamente. Não bate no final do dia. Acorda cedo, treina, aí você não treina. Aí já começou a descasar. Promove o conhecimento e nunca leu um livro, nunca fez nada. Não tem como.
não vai ter resultado algum, né? Exatamente. E, gente, se vocês não acompanham ele ainda, vocês vão começar a acompanhar a partir de hoje, porque vocês têm que ver que esse cara, ele movimenta a gente. Ele pega as pessoas, ele bota na rua, todo mundo fazendo flexão no meio da rua. E isso é cultura forte, né? Exato, porque exato. o cara, na flexão, ele tá junto, mas na hora de buscar um resultado, ele tá junto também. Com certeza. Então, ele compra a sua história, porque ele sabe que ali ele realiza os sonhos deles. Não, e isso, Lari, até esse fato aí foi um grande contrato de crédito que a gente liberou, o maior até hoje, de 10 milhões. E isso foi uma provocação que eu fiz com um head meu. Eu fiz exatamente o que o Joel falou no último class. Falou, pega seu melhor colaborador e faz um compromisso público com ele. Ou você mesmo faz. Pra quê? Pra superar metas, bater recordes, que era até o tema dele do mês passado. Eu fiz isso, fiquei provocando. O maior nosso tinha sido 5 milhões. E falou, é bem distante, mas vamos puxar a régua. E eu falei, aí a hora que já estava andando, eu falei, se a gente bater, a gente vai fazer alguma loucura. A gente vai parar a rua, vai fazer flexão, vai levar a empresa inteira, não sei o quê. Pô, pronto, fizemos. Deu uma maior repercussão nas redes sociais, no próprio prédio. O pessoal filmando de outros andares, assim, parou. E é isso, é estar junto com a equipe e gerar esse movimento de curiosidade. Olha como chamou a atenção de muita gente. Aí o pessoal falou, tá, Fernando, e o próximo? Falei, beleza, a gente vai descer de rapel do prédio, a gente vai fazer alguma loucura. Vocês acompanhem, porque vocês vão ver, é loucura, entendeu? Eu falo, cara, só dá certo na vida quem tem um pouquinho de louco. Cara, você tem que fazer alguma coisa, às vezes, fora da caixinha, que você mostra a sua essência e energia, né? Sem energia a gente não faz nada, né, Lari? Não faz nada. E até pra você sonhar, né? Você precisa Com de certeza, energia. com Aquilo que certeza. você falou ali da saúde é tão importante, porque até gravei um episódio com o Lucas Augusto, que é médico e tudo mais. E no Class a gente tem vários médicos, né? Daqui a pouco tem mais episódios sobre saúde por aí. Mas é muito legal porque às vezes a gente só sente que a gente não faz nada sem a saúde, que é uma máxima, todo mundo sabe. Mas você só sente isso de fato quando você tá sem saúde. Com certeza. E aí você começa a ver, a gente tava conversando aqui conversando antes de começar, que eu agora sou uma viciada em treino e eu não consigo não treinar. Quando eu não treino, eu me sinto mal. E aí eu tô fazendo uma fisioterapia de treinar, né? Então eu tenho que fazer a fisioterapia também. E eu falo, nossa, tá faltando alguma coisa. Então aquela vitalidade de você ir pra um treino te faz... Eu brinco lá na luta que eu faço, eu falo, depois disso aqui, nada é problema pra mim. Com certeza. Nada. E falando em problema, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, teve algum problema... que foi desafio ali na sua jornada, que na hora você falou, nossa, isso é um desafio. E hoje você olha pra trás e fala assim, ainda bem que aquilo aconteceu? Há pouco tempo na nossa empresa, tiveram alguns funcionários que saíram e inclusive montaram um negócio igual o nosso. E a gente falou, putz, foda, né? Você forma a pessoa, você acredita, mas assim, do mercado e da vida, né? Pode acontecer, mas eram pessoas relevantes na operação, né? E a partir dali você se questiona, você tá no caminho certo? Você tá fazendo? Como que você tá? E cara, a gente sempre se reinventa. O ser humano sempre se levanta novamente. Basta ele querer. É o lance de não desistir nunca. Eu não desisto nunca. Então, eu posso tomar a porrada que for, a não ser saúde ou com a minha família, cara, eu não vou desistir. Porque o meu propósito é muito maior, é o por quem a gente faz. Isso tá muito claro para mim. Então, haja o que houver, eu não vou parar. E aconteceu isso e foi uma revolução que a gente teve que fazer. Às vezes, estava desalinhado algumas coisas dentro da cultura. E igual você falou, a falta de cultura acabou repelindo outras pessoas. E quando a gente passa por essa tempestade, a gente vê que fala, putz, que bom que isso aconteceu. Ninguém quer passar pelo negócio difícil, né, Lari? Todo mundo, cara, é bem melhor estar na zona de conforto, estar dentro da conformidade do que passar por problemas. Ninguém quer. Mas eu acho que o problema em si tem muitas lições e a gente aprende demais. E desenvolve demais. Não é o só não errar, é o que eu poderia ter feito, mas principalmente o que eu vou fazer. E a gente conseguiu superar, caminhar, mas foi uma das lições. É óbvio que dentro do empreendedorismo, cada dia, não é nem cada mês que eu ia falar, cada dia tem uma coisa. Eu, como CEO líder da empresa ali, eu já espero
eu acho que muitos vão se identificar com esse próximo problema. E é natural. Vai vir, meu. Quer molezinha? É outro lugar. A vida não é um morango. Não, eu tava lendo um livro esses dias, falou, a vida não é uma dança, ela é uma luta. Cara, e é isso. Tá vendo? Lógico. A luta faz bem, tá vendo? Depois Boa, nada é um problema. com certeza, nada. viu, meninas? Mas a gente, lógico que pode levar a vida dançando, ser feliz, mas vão ter adversidades. E a gente tem que ser forte para lidar com isso, porque é o natural da vida. Como você reage com a porrada que você tomou. E quanto mais rápido você reage, eu acho que mais sucesso você vai ter. Com certeza. E eu falo, né? Você resolve um problema, vem outro. E tá tudo bem. Tudo bem. Só que quanto mais você resolve, melhor você fica em resolver problema. E às vezes às vezes é um super problema pra alguém, você olha e fala assim, era só isso, tá tudo bem. Você vai ficando cascudo. Uhum. Você vai ficando cascudo e vai não sei o que. Às vezes você fala, nossa, será que eu não tenho coração mais? Será que eu não... Exato. E não é que, pô, beleza. Fala, mas como que essa pessoa não cai, não desanima? Imagina a cena, você tendo um grande problema e o líder desanima. É igual o avião ter alguma turbulência, alguma coisa, e você vê a comissária desesperada. Você fala, ferrou. Se ela desesperou, já era. Meu Deus, vai cair o avião, né? Mesma coisa o líder. Às vezes ele fraqueja e pode fraquejar. É do ser humano, é normal você passar por algumas coisas. Mas a primeira pessoa que o seu time ou o mercado vai olhar é você, é o líder. Como que você está posicionado perante a isso? Se você estiver firme, estiver forte, eu tenho certeza que você sai e a equipe sai junto com você muito mais fortalecido. Com certeza. E isso é uma dúvida de muitos empresários que... Quando eu conheço todos os sócios, né, ali no início, eles já trazem pra mim, assim, um desafio. Você falou, assim, é batata ele chegar e falar assim, meu desafio é pessoas. Muito. E às vezes é porque, realmente, pessoas são muito diferentes. A gente, às vezes, até fala, são complicadas, mas não é que é complicado, é que é só diferente. Sim, né? O jeito sim. que você pensa, às vezes o outro pensa de outro jeito e tá tudo bem. Qual dica que você, como gestor, você dá, assim, pra empresários que às vezes estão enfrentando esse desafio agora? Como que você aprendeu a liderar pessoas? Tá. Tendo essa dor que você falou aí, é muito claro para mim que tem que ficar claro a cultura que a sua empresa o que ela tolera e o que ela não tolera. Porque a partir disso, se tiver claro e evidente, o Fernando é assim. Se você começar a colocar a pessoa assim, é inevitável que ao longo do tempo vai dar errado. Então, se já tiver uma clareza do dono, da empresa, se isso ali já tiver documentado e realmente acontecer, você não vai contratar pessoas que está desalinhado com aquilo, porque em algum momento vai dar problema. É igual você casar com uma pessoa e ela é totalmente oposta, seja politicamente, religiosamente, de objetivos de vida diferentes. Totalmente. Beleza, você pode ter a química, a paixão ali no começo, vai dar certo, mas em algum momento essa grande diferença, ela vai bater. E é a mesma coisa na empresa. Se você colocar as pessoas alinhadas, provavelmente elas vão dar certo. Agora sim, pessoas são diferentes, beleza, mas elas têm que ter o propósito alinhado e parecidos. Como que a gente faz e muitos empresários deixam de fazer? É simplesmente conversar com as pessoas, falar claramente. Eu acho que falta demais isso, porque eu vivi isso, tá, Lari? Na minha cabeça, às vezes tá tudo certo. Na minha cabeça, a equipe sabe de tudo. Mas, na verdade, eu não falo claramente para eles e eles não sabem. Inclusive, que rumo a empresa está tomando, o que a gente está planejando. O que acontece? Todo mundo fica perdido. Fala, putz. Então, assim, eu acho que falar claramente com a equipe da visão que você tem, para onde que a empresa vai, é super importante. Então, porque muitos recomendam, faça um one-to-one quinzenalmente e faça um feedback por mês. Ontem a gente estava numa reunião de negócio, o cara falou assim, o one-to-one é quase você sendo um psicólogo do cara, falar, e aí, Lari, tá tudo bem? O que você tá pensando? Tem algum monstrinho aí dentro da sua cabeça que você tá querendo sair, que você tá, sei lá. Esse alinhamento mais pessoal. E no outro é o feedback, que aí você entende os resultados da pessoa e dá um alinhamento para ela melhorar. Eu acho que tendo uma conversa clara
nas regras bem definidas da cultura, você evita ali 90% de problemas com as pessoas. Eu acho que uma coisa que eu percebo, porque eu trabalho muito com pessoas, né? Aham. Então, o que traz assim um diferencial para trabalhar com pessoas bem é você não esperar o problema vir, você resolve ele antes de chegar. E quando você faz uma conversa e tudo mais, e você entende o que aquela pessoa tá pensando, você fala, isso aqui pode se tornar um problema lá na frente, então vamos já resolver, né? E trazer a visão de para onde estamos indo é bom, porque a pessoa já pensa, eu quero ir para esse lugar? Porque se ela não quiser, Perfeito. ela já vai seguir outro rumo ali. E tudo bem. E tudo bem, E tudo por quê? bem. Porque tem que ser bom para você, Exato, que é o dono da empresa, e tem que ser bom também para a pessoa. É um contrato bilateral. Os dois têm que aceitar, os dois têm que estar dentro, porque se deixar de fazer sentido para alguns, ou para algum dos dois lados, alguém tem que sair. Ou você sai com a pessoa, ou ela mesmo sai. Aí eu acho que começa certo. E outro ponto aqui, muitos empresários adiam as decisões óbvias. Então, assim, essa pessoa está desalinhada, essa pessoa está contaminando, estragando a equipe. Mas eu vou dar mais uma chance. Cara, você já deu 10 feedbacks, você já fez não sei o quê, mas você não tem coragem de mandar embora. E muitos não têm, Lari. Muitos não tratam essa gestão profissionalmente. Falar, é família. Não é família, é equipe. É equipe, cara. A família não tem como você mandar embora. Não tem como você mandar embora seu filho, seu pai, sua esposa. Às vezes até tem divórcio, né? Mas equipe sim, porque você tem que fazer uma equipe para ela ser campeã. E se a pessoa tá desalinhado, tome coragem, cara, e mande embora. Não adia a decisão, porque ela pode estragar a sua empresa e levar ela à falência. Por isso, 80% das empresas falem até 4 ou 5 anos. É um absurdo esse número. Pensa, é o sonho de um monte de empreendedor, de um monte de família e um monte de funcionário junto. Por quê? Má gestão, não toma as atitudes, trata como família, não como negócio. É assim, o que eu entendi lá atrás? Abri um CNPJ, eu nem me sentia empresário. Você até fala, nossa, você é tão pequeno, agora, você fica até com vergonha de falar, sou empresário. Não é, você é um empreendedor. Depois você se torna um empresário. Um empresário robusto, que cuida da empresa, cuida da gestão, olha número, olha pessoas, olha tudo. E essa é a grande diferença. Com certeza. E isso é muito legal de ver, porque dá pra ver que você é exatamente isso aí que você tá falando. Então é muito legal, porque eu tenho certeza que os seus colaboradores também vão assistir aqui, eles comentam aqui, né? Ele é isso mesmo, porque comenta aí, mesmo. Pessoal. Não vai falar mal, hein? Duvido. E isso é muito bom, porque você vê que a pessoa comprou a ideia, né? Exato. Porque ela realiza os sonhos delas ali dentro e tudo mais. E quando você pensa assim no futuro da Avante, e agora não falando dos funcionários, mas falando dos seus clientes e tudo mais, qual o impacto que você quer gerar, assim, com a empresa que você criou, com o seu propósito e tudo mais? Hoje, o grande impacto da Avante é dar acesso ao crédito ao maior número de empreendedores e empresários possível. A maioria das empresas tem problema com fluxo de caixa. E o problema com fluxo de caixa é um monte de ações erradas ou omissivas que você teve ao longo do tempo que gera o problema no fluxo de caixa. O fluxo de caixa não simplesmente está negativo ou dá errado do dia para a noite. Fala, de repente. Tá negativo, ferrou. Ele acontece por um alinhamento do marketing que reflete em vendas, contrata mal no RH, o financeiro não está alinhado, tudo isso reflete no fluxo de caixa. O que acontece com o fluxo de caixa negativo? Ou você morre ou você não cresce. Mas muitos não têm nem essa expertise, essa visão desse fluxo de caixa. Quando tem, a maioria vai para crédito. E aí vira um problema de acesso no crédito. Hoje, 70% das empresas brasileiras têm restritivo. Então, assim, sobram poucas empresas para se conceder o crédito. E não tem jeito. Se você coloca risco país, risco de inadimplência, risco de golpe, um monte de coisa, por isso o nosso crédito acaba sendo caro e escasso. Nem todo mundo realmente pode ter. O que a Avante faz? A gente tem mais de 50 parceiros, bancos, fundos, FDICs e etc., que geralmente o seu banco te dá uma opção, aqui você tem todos. E realmente a gente quer desburocratizar o crédito no Brasil, apesar dele ser muito inacessível e bem difícil.
Alguns podem estar falando, nossa, Fernando, mas eu tenho tanto crédito. Beleza, você é exceção, você é um high empresário. Você é super bem sucedido, o seu fluxo de caixa é muito bom e às vezes você nem precisou. Mas tem muita gente que precisa, Lari, para sobreviver e para crescer também. Por quê? O mito do crescimento. E tem gente que não gosta, e tudo bem. O negócio da pessoa, às vezes, dá um ROI 3, 4, 5, 10, e ela anda com as próprias pernas. Ok, beleza. Tem muitos empresários, inclusive no Class, que são assim, não são tomadores. Mas tem muita gente que entende a oportunidade de crescer o vezes 10 e não andar só com o fluxo de caixa, que isso demoraria anos, traz isso a presente com crédito, injeta esse dinheiro, a cada R$1 que você coloca, você retorna 10. Aí é quem tem apetite de risco. Então, assim, crédito não é só para estancar caixa ou para pagar a dívida, também é. Mas ele também é como forma de crescimento. Então, a gente olha muito para isso, a gente entende como um baita de um propósito. A gente tem um monte de história legal que a gente transformou de empresas, de negócios. E não é fazendo só o jabá aqui não, porque pode ficar estranho, mas assim... O crédito realmente transforma as empresas. Do mesmo jeito que eu acredito em duas coisas quando eu falo de propósito do Fernando, além de propósito da Avante. Eu quero levar conhecimento e crédito aos empresários. Esse é o meu principal objetivo e também da Avante. Com conhecimento, aqueles 80% que quebram em 4, 5 anos, eu acredito isso, eu tenho certeza que está no coração do Joel, do Flávio, do Caio na MLS, levar esse conhecimento, Exato. porque... Isso melhora Brasil, melhora o empreendedor, melhora o empresário, vai quebrar menos empresas. E no segundo momento, o crédito, porque vai apoiar nas empresas que estão precisando para não quebrar, ou apoiar nas empresas que vão gerar crescimento. Imagina, você vai ter um ROI 10 ali, antecipando esse capital, quantas pessoas você não contrata, o quanto de cadeia de fornecedores você não fomenta. E isso é muito bom. Muito bom mesmo. E porque é aquilo, né? Às vezes você tem uma mensagem pra passar, mas você sozinho você não consegue. Não consegue. Mas aí tem uma pessoa, às vezes, do Class, que mora em Manaus, ela vai pra lá, ela leva a mensagem. Com que ela aprendeu uma certeza, coisa aqui, com igual você falou. certeza. Você foi no Naval, aí você teve uma super experiência, você chegou, quero dividir isso com o meu time. Porque é levar a mensagem, né? Com certeza. E falando nisso, o Class Club, ele traz uma mensagem, né, para empresários. É um grupo forte de empresários. E eu queria saber como que foi pra você tomar a decisão de estar no Class Club. Olha, a minha decisão, eu acho que foi uma venda muito fácil pro Class. Eu não vou falar mais ou menos na linha do tempo. O ano de 2024 foi muito bom para a Avante. A gente cresceu demais, a gente lucrou muito, cresceu como estrutura, como funcionários, e a gente chega naquele ponto, e eu sou extremamente sempre incomodado, falar, tá, qual que é o meu próximo passo? Onde eu vou me colocar para sair dessa zona de conforto que eu me encontro nesse exato momento? Beleza, tô bonito aqui na minha região, tô legalzinho na foto, tá, mas eu sou um peixe beta nesse oceano. E eu comecei a procurar algumas coisas. E eu sempre, igual eu relatei do conhecimento, desde o momento 1 da empresa, eu era um CLT que tinha um sonho de empreender. Entrei ali, fala, tá, abri a porta aqui do meu negócio. E aí, o que eu faço? Meu Deus do céu, ainda falei pro meu time era 2 pessoas. E é um time. É um time. Já não tá sozinho, é um time. Eu e mais 2. Falei, gente, a gente tem que dar vida pra esse negócio, tem que dar movimento. Mas eu não sabia. Tudo que eu sei hoje, um monte de coisa eu não sabia, na sua maioria. Falei, tenho que me desenvolver. Conheci algumas imersões lá atrás, pra mim já, sei lá, a primeira que eu participei eu paguei 10 mil, já era um absurdo na minha vida, assim, totalmente fora da realidade, e aquilo me levou para um próximo nível. Aí eu fui para outra, me levou para outro nível, até que eu cheguei nesse ano muito bom, que foi de 2024, e eu precisava de uma provocação diferente, inclusive de outro nível. Isso foi dezembro. Janeiro, eu fui no Powerhouse do Flávio, que foi bem, ele faz bem no começo do ano, né? Tipo assim, dia 2 ou dia 3. E você sabe por quê, né? Pra puxar quem tá querendo essa transformação. Porque ele falou assim, todo mundo faz essas convenções, eu amo poder estar perto do Flávio pra entender a cabeça dele. Ele falou assim, no final do ano todo mundo faz convenção. Uhum. Aí todo mundo, vamos pra cima. Vai viajar. Aí, férias.
coletivas ali de Natal, de tudo, ó. Energia, acabou vibe. a energia. Então, primeiro, para o empresário, ele investiu o dinheiro e aí todo mundo ficou muito feliz. Só que aí vai todo mundo viver suas vidas ali, né, de Natal, Ano Novo e tudo mais. E quando volta, cadê o estímulo? Acabou. E aí ele traz o estímulo. E foi isso, eu quase não parei, se você pensar, participar de alguma coisa, dia 2 ou dia 3 foi. Inclusive, eu não me lembro, talvez foi no sábado. Mas eu participei, aquilo lá me instigou mais ainda. Eu falei, deixa eu acompanhar. Eu acho que eu comprei algum curso do Vence e comecei a pesquisar. Isso já para o dia 10, dia 15, falei, descobri o Class. Eu mesmo me cadastrei, aí eu acho que a Ana me chamou. E eu falei, tá, deixa eu só entender aqui, Por quê? Era um investimento ainda, apesar do sucesso da nossa empresa, significativo. É um valor significativo que você investe, principalmente quando você não pensa nesse ticket. Você está acostumado ali em coisa de 30, 40, 50, você vai para 400, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu acredito muito, do mesmo jeito que eu tenho apetite para arriscar, apetite para tomar crédito, para tomar decisão, eu falei, tá bom, mês 1 aqui, janeiro. Se eu mantiver o crescimento da minha empresa, com certeza lá na frente eu vou pagar isso aqui tranquilo. Porém, se eu não tomar essa decisão agora e mantiver o crescimento e esperar daqui 1 ano, eu vou me arrepender. Porque eu já poderia ter desfrutado de tudo isso, no caminho ir aprendendo e também dando ROI, dando resultado. E foi basicamente essa a tomada de decisão. Então foi bem rápido, meu nível de consciência era bem elevado. Tomei a decisão e comecei a participar. Aí eu vou falar os motivos que me levaram a tomar a decisão. E foram 5. Que eu a gente quer ouvir todos. E foram 5, eu até marquei no papelzinho, falei, isso aqui, você pensa, eu tenho que dar resultado, eu tenho que vender, não sei o que eu vou fazer, como que eu justifico, como que eu conto que eu vou pagar isso aqui, o cara vai falar, você é louco, né, tá pagando tudo isso. Apesar que eu não devo satisfação pra ninguém, então, tá. O primeiro que eu coloquei, autoridade. Eu entendo que estar próximo dessas pessoas, ela gera autoridade. E foi isso que naturalmente aconteceu ao longo desses 10 meses quase. A minha autoridade aumentou demais. Por que é importante a autoridade? Você fecha negócios mais fáceis. Muitos clientes entram e olham a minha rede social, olham do jeito que eu posiciono, cara, tá carimbado. Tem uma foto do Roy com o Joel, com o Flávio, com o Caio, fala, putz, o cara tá no meio. Ah, tem um evento, tá no meio. O cara já te valida na hora. E tem informação que ninguém tem, entendeu? Não, na hora. E o cara fala, putz, curioso, eu quero fechar negócio com esse cara. Então foi autoridade. Segundo, conhecimento, que querendo ou não, você vai adquirir conhecimento. Você tem encontros mensais e depois os encontros presenciais, você adquire muito conhecimento. Inclusive, você fica louco. Você fala, meu Cabeça Deus. explodindo. Explodindo. Você fala, caceta, você fala, eu sou muito burro. Como que eu não sabia? Mas é bom se sentir assim, né? Porque se a gente só estiver no meio de pessoas que a gente sabe mais, Exato. A gente sempre vai achar que a gente é uau. Exato. Não, é importante estar nesses lugares. Conhecimento. O terceiro foi networking. Então, alguma coisa que a Ana falou lá na venda, ela falou, lá tem com quem você compartilhar suas dores. Aí eu não tô falando só das pessoas chaves do clube, né, do grupo, mas outros empresários que vivem o que você vive. E muitas vezes, principalmente eu que não tenho sócio, chegava alguma tomada de decisão, nem com os seus líderes você pode falar. Uhum. Você fala, cara, eu precisava tanto de uma opinião, tanto trocar uma ideia com alguém, falar alguma coisa assim, e eu não tenho com quem falar. Então, o empresário se sente solitário. Então, o networking, é óbvio, é para fazer o relacionamento depois para você fazer negócio, mas essa convivência é super importante. E a gente sente no ambiente igual o Class, um ambiente seguro. Porque já tem pessoas ali que deram certo. Não tem ninguém especulando ali, ninguém querendo, te ferrar. É outro nível de conversa, e realmente é outro nível de conversa. Então, autoridade, conhecimento, networking, ambiência. E esse talvez foi o que mais me incomodou. Pegou o Fernando assim, esticou ele, revirou, jogou ele no meio do mato, não sei o quê. A ambiência te puxa demais. Desde o momento 1 que eu entrei, que eu assinei o contrato, desde todas as participações, você sempre fala, putz, será que era para eu estar aqui? Aí você fica se questionando, porque tem gente muito elevada, e aí você vai entendendo que sim.
E você vai entendendo e vai melhorando. Por quê? Bons hábitos, pessoas que já chegaram lá. Suas referências aumentam demais. É a velha história, você é o melhor da universidade X aqui do Brasil ou você é o pior de Harvard. O pior de lá tá aprendendo com os melhores do mundo. E a ambiência ela tira da zona de conforto de uma maneira maluca. Então ela te deixa no desconforto. Eu não é que falar que eu gosto de estar no desconforto, mas assim, começa a ficar tudo certo na minha vida, eu busco Exatamente. eu busco um probleminha e é isso que gera crescimento. E por último, o quinto, o ROI. É óbvio que você entra para fazer negócios, mas o que eu aprendi no Class, isso é muito forte e muito verdadeiro. Quem entra, eu acho que só com essa sede, e tanto que eu falei o ROI como quinto. Antes de tudo, a pessoa acha que se perde. Porque o tipo de pessoas que estão ali, eles não querem isso. A pessoa que fica vendendo toda hora e não sei o que. É óbvio que precisa vender, é óbvio que precisa ser intencional. Tem que ser e pode, não tem problema. Mas se a pessoa olhar isso, é igual quando a pessoa é dinheirista. Ela olha isso antes de todas as coisas, ela fica queimada. É natural, como consequência de todas as outras coisas anteriores que eu falei, aconteceu o ROI. E para mim já aconteceu de vários negócios que eu fiz, negócios mesmo que a gente fechou, e parcerias. E vai surgindo naturalmente, é gostoso, a gente faz amigos, faz parceiros. Cara, então, quando eu fui tomar essa decisão, eu só tinha mais ou menos que eu tinha esses pontos aqui. E realmente eles se provaram, porém de um jeito diferente e bom ao longo do caminho. Isso é muito bom de ouvir, Ó, esse corte aí pode dar para... Quem quiser comprar o Class, pode ouvir esses 5 passos aí, hein? Exatamente, tem o formulário aqui embaixo do podcast, viu? Boa. Já aplica, faz igual o Fernando, eu entendeu? Recomendo, hein? Hashtag sejamos como o Fernando, entendeu? Bora. Isso é muito legal, porque quando um sócio entra, ele entra com expectativas e ele anseios e coisas. E o meu papel é muito, né? Vamos só alinhar essa expectativa, não que seja ruim, mas a gente precisa estar na mesma página. E aí, quando você começa, eu amo quando o sócio chega pra mim e fala assim, Lari, eu achei que era uma coisa, mas é muito melhor. Uhum. Porque realmente a entrega, né? Quando você faz uma coisa com o coração, essa coisa, ela reverbera de uma forma ainda mais positiva nas pessoas. Não tenho dúvidas. E isso é muito legal, porque do mesmo jeito que você leva o crédito para as pessoas com o coração, porque é um propósito, é uma coisa que te faz vibrar, né? Então você vai lá e dá tudo de si, e aí isso volta para você também. Isso que você falou dentro do Class é muito verdade, né? As pessoas se conectam com outras pessoas que têm a mesma vibe, que são ali da mesma linhagem, a gente fala, e aí elas fazem negócio. E de repente elas já estão ali te indicando para outra pessoa, porque às vezes você não vai fazer negócio comigo, mas eu sei que tem alguém que vai fazer. É satisfatório. Você colaborar, você ajudar, você servir é satisfatório. E quando a gente olha já as pessoas que estão consolidadas ou gente que cresceu demais dentro do Class, que tem muita gente hoje que, é super relevante na internet, tem clube na MLS, super negócio, e o cara era igual eu, talvez quando eu entrei, estava ali na plateia e foi se desenvolvendo, foi caminhando, o ambiente te puxa, as pessoas te puxam, e naturalmente o seu eu do futuro vai ser essa pessoa. Porque você está nesse ambiente, não tem muito para onde você errar. Se você errar, você vai errar alto. Exatamente. E é aquela coisa, né? Ter um mentor muda tudo, né? Igual, às vezes, o Joel, o Caio, o Flávio, ele chega e fala assim, por que você tá seguindo esse caminho aí, hein? Quem que falou que isso aí dá certo? Então é aquele puxão de orelha ali que eles dão que faz você, nossa, ainda bem que eu tô aqui, né? Ele evita... ele te mostra um caminho que erros são inevitáveis, né? Mas talvez para você errar menos. Para você seguir um caminho de quem já trilhou esse caminho, já passou essa dor e já errou, falar, Fernando, não faz desse jeito, que você vai errar muito. Tem esse jeito aqui, que é um pouco mais fácil. Você vai errar também, mas você não vai apanhar tanto igual a gente apanhou. Eu acho que esse é o principal ponto do mentor. Exatamente, encurta aquele caminho para você. Não, né? Com certeza. É igual quando fala o Fernando de 5 anos atrás pro Fernando de hoje. Pô, eu daria mentoria pro Fernando lá atrás, que se eu soubesse tudo que eu sei hoje, depois de 5 anos empreendendo, para aquele Fernando, putz, mas tá bom, é o processo também. Mas se você tem essa pessoa que você pode se aconselhar, se orientar, ser seu mentor, ajuda demais. Com certeza. A gente tá tão alinhado hoje que a gente vê até na roupa igual. Eu vim até bonita, hein? Perguntaram se ia casar hoje.
E o alinhamento é tão forte que a próxima pergunta que eu ia te fazer era exatamente isso. Olhando para aquele Fernando que começou lá, o que você falaria para aquele, eu falo assim, aquele menino, né, que começou ali como empresário, né? O que você falaria para ele assim, ainda bem que você acreditou em mim? Com certeza. Com certeza. A minha história ainda começou bem mais cedo. Eu sempre, apesar de ter ido para o caminho corporativo, quando eu era pequeno, minha mãe ensinou eu vendendo sorvete num estádio, num negócio lá no interior que meu pai tinha. Eu aprendi ali, depois eu vendi um monte de coisa, sempre tive essa vontade. Ali eu deixei de ter um monte de medo, principalmente de ter vergonha. É um problema em vendas, na vergonha. E até para fazer network, até para tudo, né? É do ser humano se acanhar e a gente vai aprendendo fazendo, né? Mas o que eu diria é que, nunca desista. Nunca desista, porque não vai ser fácil. Realmente não vai ser fácil. Você vai passar por estradas difíceis, o pneu vai furar, vai acabar a gasolina, vai dar uma batidinha, vai acontecer um monte de coisa. Mas tanto o caminho é bonito, quanto a chegada. E nem sei se tem chegada, né? Porque quando você vive, igual você falou, no propósito e vive honestamente, até estava falando com o Samuel que veio comigo no carro, falou, cara, que não é possível você dar certo, não dar certo. Você planta tantas coisas boas, planta honestidade, planta trabalho inteligente, digno, que isso vai voltar para você. Então o principal conselho faça isso mesmo, não desista. É óbvio, não seja teimoso, porque aí é um problema que entra com muitos empresários. É ego alto. Ele começa a não enxergar ponto cego, porque ele fica muito soberbo. O cara, nossa, eu sou bom demais. Esquece, não vai dar nada errado. E vai dar errado. A todo momento eu tô me questionando qual ponto cego que eu não estou vendo, e sempre tem um. A gente não é dono da razão, mas a gente também não tem vergonha de errar. A gente dá a cara, mete a cara, se der errado, a gente pede desculpa, a gente corrige rápido e vai em frente. Exatamente. O pior do erro é você aprender. Olha que coisa boa. É ótimo, se né? Se tiver essa cabeça, aí cresce muito. Mas né? tem gente que, se frustra demais, acha que errar é um absurdo. O erro absurdo pra mim é o erro de falta de ética. Esse aí é pênalti. Não tem como, né? Aí é pênalti. A nossa cultura lá, a primeira coisa é ética. Ética, pessoas e resultado. Falhou na ética, não tem nem conversa. Exato, porque aí é caráter, né? Aí entra numa outra esfera que é mais complicada. Não é o jogo que a gente joga e nem quer jogar, porque eu gosto de dormir tranquilo. Eu posso ter qualquer problema que for. Pode ser financeiro, pode ser com pessoas, pode ser com o mercado, pode ser... Mas com esse eu gosto de dormir em paz. Exatamente. Nada como um travesseiro Nossa Senhora. Tranquilinho pra você deitar. Olhar pro seu filho, olhar pra sua esposa e falar, putz, ter orgulho de quem você é também, né? E eu tenho muito orgulho de todos os meus sócios. Então, é uma honra mesmo estar aqui. Esse é o momento mais feliz e mais triste. Por que triste? Porque tá acabando o podcast. E o mais feliz, porque agora você conta pro pessoal onde que eles te acompanham. Pô, legal. Pessoal, ó, tem o meu Instagram lá, é fernandojanu.co. E também tem o Instagram da Avante Open Banking, que é aí acompanhando a nossa empresa, acompanha todo esse movimento maluco aí que a gente tenta construir, mostrando o dia a dia, mostrando a cultura. A gente quer mostrar mais também, porque geralmente na rede social só tem as coisas bonitas, né? A gente quer mostrar que tem problema e que dói, porque às vezes as pessoas olham na rede social e falam, nossa, mas por que pra mim não é tão fácil assim? Mas nem pra aquela pessoa é tão fácil assim. Só parece, né? Só parece, mas como a pessoa não vê, ela acaba desistindo. A gente quer mostrar que tem perrengue, que tem dificuldade, que dá problema sim, que dá pau sim, mas apesar disso, que vale a pena. Então, acompanhe lá que tem bastante disso aí. Com certeza, e agora ele é um cara que ele não é só um empresário de sucesso, ele é um podcaster de sucesso. E o seu podcast, onde que as pessoas te acham? É Avante Talks. É no próprio YouTube da Avante Open Bank, Avante Talks. Cara, que experiência, assim, sensacional. Pensa, Lari, o rapaz que em janeiro não queria... Me mandou mensagem, desesperado. Meu Deus do céu. E hoje, assim, ó, já tô falando com essa soltura aqui, mas eu sei que eu preciso melhorar um monte. Mas imagina o tanto que eu desenvolvi nesse tempo, que loucura. Olha que legal. E em pouquíssimo tempo. Então, é o diferencial de você estar num ambiente que te empurra, que te estica e faz você crescer. Totalmente.
Fernando, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que a sua agenda é uma correria, que você pegou muito trânsito para estar aqui comigo. Nossa Senhora. Mas eu tenho certeza que as pessoas que vão te escutar, você vai impactar elas ainda mais, trazendo aqui a sua história, trazendo aqui tudo que você faz. Gente que busca crédito, gente que busca pessoas boas para se conectar. Então, é muito legal ter você aqui com a gente. A agenda é corrida sim, mas para estar com pessoas boas em ambientes bons, a gente sempre tem que dar um jeito. Então, estar aqui com vocês, com a equipe aqui, é uma satisfação. Viver o ambiente do Class é uma satisfação. É um motivo de orgulho, é uma conquista. Eu acho que muitas pessoas querem estar. Quem não pode ainda, eu acho que um dia tem que almejar estar nesse tipo de ambiente que realmente transforma. E o mais legal são pessoas verdadeiras, que talvez chegaram num ponto ali que não é só o dinheiro o propósito. Na verdade, o propósito são outras coisas e a consequência é o dinheiro. Então, eu sou feliz demais em participar disso. Eu agradeço o convite e, como sempre, pode contar comigo. Pensou em alguma coisa, pensa no Fernando que eu vou. Tô dentro. Com certeza. Ele é descomplicado. Você falou pra ele só me fala data e local Bora, que eu tô dentro. Não posso perder a oportunidade, né, Com certeza, com certeza. Então, muito obrigada. Tenho Obrigado certeza você. que vocês amaram esse Podclex, porque eu aprendi muito. Tenho certeza que agora, na próxima quarta-feira, vocês já vão assistir ele por aí, entendeu? Já vão compartilhar com as pessoas que vocês amam, porque história boa a gente compartilha mesmo. Então, toda quarta-feira, 6 horas da manhã, estamos aqui. E não esquece, aqui embaixo tem um formulário. Se você gostou da história do Fernando e você quer se inscrever aqui para conhecer um pouco mais do Class, às vezes por curiosidade você vai lá, clica para você entender um pouquinho mais desse universo e viver, né? Porque às vezes a gente acompanha muito o outro ali vivendo o que a gente gostaria de viver, mas a gente só vai viver de fato quando a gente tomar a decisão, a coragem que o Fernando falou tanto aqui. Então, muito obrigada, vejo vocês na próxima quarta, 6 horas da manhã.